Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu também estou bem, graças a Deus. Vamos começar o nosso dia. Hoje a gente encerra as notas explicativas do Evangelho de Lucas, capítulo 1. E amanhã a gente já entra no capítulo 2, trabalhando aí um pouquinho esse conhecimento através de Lucas, do nascimento de Jesus Cristo, os pastores e os anjos. Hoje encerrando assim as notas explicativas, dando sequência, na verdade, no nascimento de João Batista e nos colocando assim na presença do Pai. Amém? Senhor nosso Deus, que nesse dia de hoje possamos estar em presença, em constância, que os caminhos possam prevalecer de acordo com a vossa vontade, que possamos entender nossos objetivos e compreender o propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas, que possamos assim estar em honra, harmonia, amor e fé para com os seus conhecimentos. Que nesse momento os anjos do Senhor nos visite e assim purifique o nosso lar, nossa casa, o nosso ser interior, que possa assim, através do Espírito Santo de Deus, sermos banhados pela sua presença, que os caminhos se tornem frutíferos de acordo com os nossos plantios e cultivos e que possamos assim honrar o vosso nome sempre. Em nome de Jesus. Amém. E meus amores? 1:57:80, nascimento de João Batista. Esta seção inclui o relato de Lucas sobre o nascimento de João, versos 57 e 66, e o hino de louvor de Zacarias, versos 67 e 79. 1:58, tinha usado de grande misericórdia, verso 25, se alegraram com ela, um cumprimento parcial do verso 14. 1:59, a circuncisão ao 8º dia é ordenada em Gênesis 17, 12, 14, 21, 4, Levítico 12, 3. 1:60, Isabel deu o nome de João ao seu filho como o anjo instruíra, verso 13, mas a escolha é questionada, verso 61. 1:62, 63, fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Isso indica que Zacarias estava surdo e mudo. Caso contrário, teriam simplesmente falado para ele. Nota ao verso 22. Isto é confirmado pelo fato de que as pessoas ficaram admiradas, verso 63, por ele haver escolhido o mesmo nome que Isabel escolhera, algo que não teria sido surpreendente se ele fosse capaz de ouvi-la. Zacarias, usando uma tabuinha, uma tabuleta de madeira coberta com cera, confirma a escolha de Isabel. 1:65-66, temor. Sobrevém a todos os vizinhos de Zacarias e Isabel. Verso 12. Porque eles repetidamente percebem que Deus está agindo entre eles. Lucas enfatiza a magnitude da fama de João por suas expressões. Todos os vizinhos, toda a região montanhosa da Judéia e todos os que as ouviram. 1:67, Zacarias, cheio do Espírito Santo. Assim como Isabel, verso 41, faz uma profecia, versos 68 e 79, a única frase no texto grego. Ela é frequentemente profecia, ela é frequentemente chamada de Benedictus, por causa da sua primeira palavra na Vulgata Latina. 1:68. A exemplo de Magnificat,
Versos 46 e 56, o Benedictus começa com a palavra de louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Porque indica que tudo o que segue, versos 68 e 79, é a razão do louvor de Zacarias. Visitou e redimiu o seu povo. Com os acontecimentos dos versos 5 e 67, o prometido tempo da salvação começou. Verso 78, que também fala sobre Deus visitar seu povo com a aurora do sol nascente das alturas, isto é, com a vinda de Cristo. 1,69. Plena e poderosa salvação, simbolizando a força de um animal, né? O chifre de salvação, simbolizando a força de um animal, refere-se a Jesus Davi, verso 27. 1,70. Como havia prometido desde a antiguidade, enfatiza o cumprimento e a continuidade entre a antiga e a nova aliança, versos 72 e 73. 1,73 e 75. Juramento que fez a nosso pai Abraão. Juramento que fez a nosso pai Abraão. O conteúdo do juramento é fornecido no versos 74 e 75, isto é, abençoar o mundo através da descendência de Abraão. O Benedictus, propriamente dito, encerra no verso 75. 1,76 e 77. Este conhecimento trazido por João prepara o caminho para a vinda de Jesus. Tal conhecimento não é meramente teórico ou cognitivo, mas profundamente experiencial, resultando em uma mudança fundamental do coração e do comportamento. Por exemplo, o arrependimento, 378, a salvação e a remissão dos seus pecados, 3:3, revela a natureza da redenção trazida pelo Cristo. 1,78 e 79, nos visitará o sol nascente para iluminar, provavelmente uma metáfora que se refere à vinda do Messias. Isaías 62:3, Malaquias 4:2 e também Números 24:17. 1,80. O menino crescia e se fortalecia em espírito. 2,40. E assim a gente encerra a nossa leitura no dia de hoje. Reflexão do dia. Quando Deus encontra um coração disponível, ao concluir o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, percebemos que Deus escolheu pessoas simples para iniciar uma das maiores histórias da humanidade. Zacarias era um sacerdote. Isabel era uma mulher que aguardou muitos anos pelo cumprimento de uma promessa. Maria era uma jovem comum de uma pequena cidade. Nenhum deles era conhecido por sua influência ou importância diante da sociedade. O que havia de extraordinário neles era a disposição de permitir que Deus conduzisse suas vidas. Essa continua sendo uma das maiores lições do Evangelho de Lucas. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações disponíveis. Muitas vezes imaginamos que precisamos estar completamente preparados para servir o Senhor, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Quando Deus chama alguém, Ele mesmo fortalece, capacita e conduz cada passo da caminhada. Talvez hoje o Senhor não esteja perguntando o quanto sabemos. Talvez Ele esteja perguntando apenas se estamos dispostos a dizer: eis-me aqui. Quando entregamos nossa vida nas mãos de Deus, descobrimos que Ele transforma pessoas comuns em instrumentos do seu amor. E essa transformação continua acontecendo todos os dias. Que ao encerrarmos esse primeiro capítulo de Lucas, permaneça em nosso coração a certeza de que Deus continua escrevendo histórias de esperança
através daqueles que se colocam à sua disposição. E assim nós encerramos o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, deixando uma reflexão que muitas vezes Deus ele vai nos preparando, e não é da noite para o dia. Eu já falei aqui em uma das leituras sobre a instrução que eu recebi e sobre o que Deus falou. Somente daqui 6 anos. Então são 6 anos preparando um caminho, 6 anos se mantendo na fé, 6 anos conduzindo situações, mas não fora, dentro de mim. Porque antes de Deus colocar a gente para fazer a obra dele para fora, ele primeiro faz a obra dele dentro de nós. Primeiro ele vai nos transformando, ele vai nos direcionando, ele vai nos instruindo, ele vai nos conduzindo e vai trazendo assim para nós um caminho de lapidação. Esse é o mais difícil. Quando a gente vai passando pelas tentações do dia a dia, da vida, pelas dificuldades, quando a gente vai precisando driblar muitas coisas pelo caminho e se manter fiel. Fazem 219 dias que nós estamos aqui. Um dia eu vou chegar para vocês aqui e vou agradecer, pois estaremos encerrando. Talvez terá se passado 5.000 dias, talvez 3.000 dias, não sabemos. Porque como nós estamos vendo, cada evangelho está sendo conduzido por Deus. Cada evangelho está sendo diferente um do outro, de acordo com o que Deus quer que seja feito. Por quê? Só Ele sabe. A nossa missão aqui é todos os dias, pela manhã, seja 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, é ler o Evangelho, é ler a Bíblia, é fazer leitura dela. É, dentro de todas as orientações, seguir. Quando eu fui fazer as notas explicativas do Evangelho de Lucas, me veio assim: não faz a leitura desse Evangelho todo num dia só. Você vai dividir isso em 2 ou 3 ou até 4. E vai colocar uma reflexão para o dia. Então, cada momento, cada dia que a gente vai seguindo na presença, a gente vai seguindo orientação. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente acabou de ler agora que Isabel, que Elias, que Maria, eles estavam, que Elias não, que Zacarias, desculpa, que Zacarias, que Isabel, que Maria, eles estavam disponíveis e assim seguiam o direcionamento que Deus estava dando a eles. É assim, nós precisamos estar disponíveis e se manter disponíveis, porque não adianta depois de 200 dias eu falar, chega, já estou cansado. Não, é se manter. Não importa se vai ser 1.000 dias, 3, 4, 5, 10.000 dias. Não importa se vai ser um mês, um ano, 6, 10 anos. Importa que nós continuemos firme na presença com constância. Amém? Oremos. Senhor Deus, traga ao nosso coração esse direcionamento. Traga para que nós possamos olhar para o propósito que o Senhor tem na nossa vida, independentemente do seu chamado para fazer o seu ministério, mas o propósito que o Senhor tem para com o nosso caminho.
nos direciona na visão de olhar para o nosso dia, para a nossa saúde e para aquilo que nós estamos enfrentando, de acordo com o que o Senhor almeja para o nosso aprendizado e para com a nossa vida. Em nome de Jesus, agradecemos por mais esse dia e por mais esse capítulo. Amém. Amém, meus amores. Até amanhã. Que continuemos na presença com constância.